indica que o Ryan deve ser a maior venda da história do Vasco da Gama, e o Vasco deve renovar o contrato do cria vascaíno, e os valores podem chegar a 70 milhões de euros, equivalentes a 440 milhões de reais. E o craque Neto afirmou que o Ryan pode ser melhor do que o Adriano Imperador. Você, torcedor vascaíno, concorda com essa fala do Neto? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E no último jogo do Vasco contra o Fluminense no Maracanã, estavam presentes olheiros do Arsenal da Inglaterra, e que inclusive ficaram encantados com a atuação do cria vascaíno. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente, não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 22.500 inscritos, falta apenas 20 pessoas, então dá aquela moral, se inscreve aí. Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a multa rescisória do Ryan e a renovação de contrato dele com o Vasco da Gama. Vamos lá. Vasco está perto de acordo com o staff de Ryan para a renovação até 2028 e aumento da multa rescisória. A multa de Ryan hoje no Vasco da Gama é de 40 milhões de euros. Convertendo para o real, 252 milhões de reais. É um valor muito alto e que, se o Vasco vendesse por esse valor mesmo, já seria a maior venda da história do Vasco da Gama. Mas o Vasco quer renovar o contrato do Ryan, até porque o Ryan tá jogando muita bola, tá encantando todos os clubes que vêm olhar ele. Então tá aqui, ó, pode subir o valor da multa rescisória do jogador para 60 a 70 milhões de euros, que equivale a 378 milhões de reais a 441 milhões de reais. Então a multa do Ryan, ela pode sair de 252 milhões de reais para 441 milhões de reais. É quase o dobro do valor dele, da multa de hoje, 40 milhões. Cara, é algo ali surreal. O Ryan, ele pode realmente reerguer o Vasco da Gama novamente, né? E tem tudo para ser. O Vasco tá tendo uma calma absoluta na venda do Ryan. O Vasco sim já recebeu propostas de clubes da Europa, não vendeu nessa janela de transferências do meio do ano e não sei nem se o Vasco vai vender no início do ano que vem. Provavelmente, chuto a dizer que sim. Tá? Se chegar uma proposta realmente irrecusável pelo Ryan, o Vasco deve vender sim o Ryan. Mas hoje não tá na cabeça do torcedor vascaíno perder o Ryan e nem da diretoria do Vasco, muito menos do Fernando Diniz, até porque foi o Fernando Diniz que pediu, né, a permanência do Ryan no Vasco da Gama. O Diniz falou, pode vender mesa, pode vender São Januário, pode vender tudo, mas não vende o Ryan. E realmente, cara, o Diniz tá fazendo por onde? Né, colocou o moleque pra jogar, hoje o Ryan é o destaque da equipe do Vasco da Gama, ao lado de alguns jogadores, mas no ataque do Vasco realmente ele é o destaque. Então tá aqui, as partes ainda não estão dispostas a negociar com clubes que queiram barganhar. Há também o entendimento de que o Ryan precisa amadurecer, mas jogando partidas importantes e competições internacionais em 2026, para ir ao futebol europeu sem o risco de voltar logo ao Brasil, igual o Vitor Roque. Né, o Vitor Roque foi vendido para o Barcelona, era um baita jogador realmente, mas chegou no Barcelona, foi reserva, ficou jogado lá e aí voltou agora pro Palmeiras. Então o Vasco não quer que isso aconteça com o Ryan. E eu acho certo realmente. O Ryan até o momento ele jogou o quê? A Sul-Americana, uma Copa do Brasil, né? Campeonato Brasileiro, final do ano, vai jogar ali as semifinais da Copa do Brasil, então vai ter ali, né, vai jogar uma competição importante, né, pro currículo dele, que pode ajudar futuramente lá no futebol europeu. Mas ano que vem, tende-se o Vasco a jogar uma Sul-Americana para brigar por títulos, tende, né, o Vasco a jogar uma pré-Libertadores ou até mesmo uma Libertadores, então é importante a gente saber sobre isso. Informação dada pelo Atenção Vascaínos em relação
a esse acordo entre o Vasco e o Ryan, que tá muito próximo, inclusive, de acontecer. E, inclusive, o diretor de futebol do Vasco da Gama, Admar Lopes, ele confirmou que realmente tem uma oferta na mesa para renovar o contrato do Ryan, que inclusive pode acontecer nos próximos dias. Vou dar o play no vídeo para vocês assistirem junto comigo. Dessa vez a gente tinha até a noção de que já havia conversas em andamento depois daquela primeira renovação dele. Hoje, em que pé está a renovação do Ryan e essa valorização toda que o Vasco está levando por dentro? Então, em relação ao Ryan, aquilo que nós controlamos e que vamos fazer é fazer toda a força e todo o esforço para tentar renovar. Há conversas bastante avançadas, as coisas estão a correr bem, tanto com a família, com os agentes e com o jogador. E nós estamos confiantes que nas próximas semanas ou até ao final do ano vamos conseguir fazer esta renovação, porque também é o desejo do jogador. O objetivo é aumentar muito o tempo de contrato dele, que só vai até o ano que vem? Na verdade, uma renovação de um jogador com este impacto é aumentar tudo. A despesa financeira, a duração do contrato e a multa. Para que nos proteja a nós Vasco da Gama. A gente sabe que o Vasco... Então tá aí, Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco da Gama, afirmando que realmente o Vasco vai e quer renovar o contrato do Ryan, como também os staffs do jogador quer renovar com o Vasco, né? Até porque a família do Ryan, todo mundo vascaíno, mãe, pai, o próprio Ryan vascaíno também, a gente já viu isso, né? Ele já demonstrou isso, que ele é torcedor do Vasco, ele é um cria desde pequenininho, que cresceu no Vasco da Gama e que hoje tá sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Então é importante, o Vasco quer renovar o contrato do jogador e, obviamente, aumentar a multa dele. E, óbvio, deve aumentar também o salário dele, por enquanto. Enfim, importante a gente saber sobre isso, que o Vasco tá tendo calma em relação a vender a sua maior joia atualmente, que é o Ryan. Tá faltando o que pra você virar membro do nosso canal Sentimento Vascaíno? Dá uma olhada nos nossos planos. A gente tem essas opções aqui: Sentimento Preto, R$ 2,00, Sentimento Branco, R$ 3,00, Sentimento Cruz Maltino, R$ 8,00, Sentimento Gigante, R$20, Sentimento Vascaíno, R$40 e Sentimento Diamante, R$80, que é o maior patrocinador do nosso canal. Se você quiser ajudar nosso canal a crescer cada vez mais, vire membro. O mínimo é R$ 2,00, você consegue dar aquela moral. Agora continua lá com o vídeo. E o craque Neto, torcedor do Corinthians e comentarista da Band, ele afirmou que o Ryan, ele pode ser melhor, inclusive, que o Adriano Imperador. Eu quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno, se você concorda. Você acha que o Ryan, ele pode realmente ser melhor que o Adriano Imperador? Olha a fala do Neto. Pra mim, o Ryan do Vasco vai ser melhor do que o Adriano Imperador. É o mesmo estilo, mas ele é mais técnico. Ele vai ser muito melhor que o Adriano. O Ryan é a grande revelação do Campeonato Brasileiro. O Neto falou isso no programa dele da Band, tá? Cara, importante essa informação, o Neto, que é um ex-jogador de futebol, e cara, o Ryan tem tudo pra realmente ser um jogador pra se destacar no futebol europeu. Tanto que é um jogador monitorado por diversos clubes, como Tottenham, Arsenal, Chelsea, Newcastle, diversos clubes do futebol europeu vem monitorando o Ryan, né? Inclusive no Maracanã estavam presentes ali alguns olheiros, a gente vai falar já já sobre isso. E, cara, importante essa fala do Neto, né, em relação ao Ryan, que ele pode ser melhor que o Adriano Imperador. Eu quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno, se você concorda que o Ryan, ele pode ser melhor, ele é mais técnico que o Adriano Imperador. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Só o tempo nos dirá, né? Claro que a gente vai deixar nossa opinião aqui nos comentários, você vai deixar sua opinião, mas obviamente não tem nada que comprove isso. Só o tempo vai falar pra gente se realmente o Ryan vai ser melhor ou não que o Adriano. Mas fato é, hoje o Ryan, ele é o destaque do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, no Vasco da Gama. E óbvio, no Vasco, ele é um dos destaques, né? Junto com o Paulo Henrique, junto com o Léo Jardim, junto com outros jogadores, como Nuno Moreira, que foi uma excelente contratação, né, no início do ano, como Cauã Barros também, volante, que arrumou o meio-campo do Vasco da Gama. Então, cara, o Vasco tá se arrumando, o Vasco tá entrando nos trilhos novamente, e é importante a gente saber sobre isso. E aí, falando de Ryan, o Arsenal, pessoal, tá encantado com a atuação do Ryan no último jogo contra o Fluminense, no Maracanã. Então tá aqui, sobre a visita dos olheiros do Arsenal ao Maracanã para analisar a sensação do Campeonato Brasileiro, Ryan, no jogo entre Vasco e Fluminense, apuramos que, ao serem perguntados sobre a atuação do cria vascaíno, os representantes do The Gunners foram categóricos e colocaram o seguinte: enchanted, que traduzido quer dizer encantados.
A impressão que o Ryan deixou foi tão positiva aos olheiros do Arsenal que os olheiros ligarem para um diretor do Arsenal na Inglaterra por volta de 1 da manhã. Eles ligaram. Outro ponto importante é que a diretoria vascaína vive a expectativa de que nas próximas convocações da seleção brasileira de Carlo Ancelotti, sua principal joia, o Ryan, seja convocado, o que facilitaria a entrada de Ryan na Premier League. Apuração dada pelo Léo Lacerda e Luiz Amadeu do NT Vascaínos. Olha que informação importante de um clube gigantesco do futebol europeu, da Premier League, que é a maior liga do mundo, né? A liga mais difícil do mundo que o pessoal fala. E, cara, o pessoal lá, os olheiros do Arsenal, tá encantado com a atuação do Ryan contra o Fluminense no Maracanã. Cara, é incrível isso, né? A gente saber que um cria vascaíno tá sendo monitorado por Barcelona, por Tottenham, por Newcastle, pelo Arsenal, cara, e por diversos clubes, né, do futebol europeu. Inclusive, já falei pra vocês, os torcedores do Al Hilal, clube árabe, que tem muito dinheiro, estão encantados pelo Ryan e provavelmente no início do ano, final do ano, devem sim fazer uma proposta pelo Ryan. Então, cara, vamos aguardar essa situação aí, mas fato é, o Ryan é um baita jogador, é um jogador que tem tudo pra crescer cada vez mais no Vasco da Gama e com certeza absoluta vai ser a maior venda da história do Vasco dos últimos tempos, tá? Chuto a dizer pra vocês. E olha aqui pra vocês verem, né? O Gustavo Dias, ele abriu alguns portais italianos, espanhóis e ingleses e todos eles trazem notícias a respeito do Ryan. Olha isso que incrível, né? É um jogador que, inclusive, tá colocando a marca do Vasco da Gama mundialmente e é um jogador que tá sendo, cara, falado na Inglaterra, na Espanha, na Itália, em diversos lugares. Tá aqui, ó, jornal, se eu não me engano, esse jornal aqui é o quê? Talvez é italiano, espanhol, né? Você vê ali Ryan e Adriano de um lado, então eles estão comparando o Ryan com o Adriano, né? E aí tá aqui, ó, está um nível acima. Aí tem outros jornais ali, ó, italiano, francês, espanhol, inglês. Cara, olha isso. Todo mundo falando sobre o Ryan, né? E aí ele propriamente no Arsenal News fala ali, ó. Arsenal is training Felipe Coutinho e o teammate. Enfim, não sei falar inglês, né? Mas aí tá ali alguns jornais falando sobre essa situação do Ryan, que vem encantando aqui, Tottenham falando sobre o Ryan, de 35 milhões de euros. Cara, é importante saber sobre isso, que o Ryan vem sendo monitorado por diversos clubes de futebol europeu, que jornais internacionais, espanhol, inglês e tudo mais, vem falando também sobre o Ryan. Aqui, que fala sobre 40 milhões de euros, né, ao Ryan, no jornal, se eu não me engano, isso aqui é da Itália. Então, cara, é importante, fala aqui, ó, Ryan Vita é o novo Adriano, né, Milan e Roma, Internacional de Milão. Cara, é importante saber sobre isso. Tá aqui, ó, Milan é interessado em Giovanni 2006 e Ryan del Vasco da Gama. Cara, é importante saber sobre isso, né, sobre esses jornais que vêm falando sobre o Ryan nesses últimos tempos e que, cara, fato é, o Ryan tem tudo para ser a maior joia do Vasco da Gama. Tem tudo não, acho que é hoje, né, a maior joia do Vasco da Gama e que pode ser a maior venda da história do Vasco. E fato é que o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, né, ele tá ali, ó, a seleção brasileira será convocado no dia 3 de novembro para os amistosos contra o Senegal e a Tunísia, e a lista será anunciada pelo técnico Carlos Ancelotti a partir das 3 horas, 15 horas horário de Brasília, com transmissão ao vivo do YouTube da CBF TV. O evento acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, no Rio de Janeiro, e 4 jogadores do Vasco vivem a expectativa de estarem na lista: Léo Jardim, Paulo Henrique, Felipe Coutinho e Ryan. Importante saber sobre isso, né? Sobre essa situação de que 4 jogadores do Vasco da Gama, que hoje está se destacando no Campeonato Brasileiro, podem ser convocados pelo Carlo Ancelotti. E pra mim merece, tá? Os 4 que a gente falou ali, pra mim merece. Coutinho vem jogando muita bola. Pô, a última partida dele foi incrível contra o Fluminense, comandou o meio-campo do Vasco. O Ryan nem se fala. Moleque de 19 anos de idade, tá brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. O Paulo Henrique já se comprovou que é um lateral a nível de seleção brasileira no último jogo. E o Léo Jardim, cara, vem sendo um dos melhores goleiros do futebol brasileiro tem muito, muito tempo.
Então tem tudo também para ser convocado. Se o Hugo Souza do Corinthians é convocado, por que o Léo Jardim não? O Léo Jardim é mais goleiro que o Hugo Souza, com todo respeito, né? E outra, a última atuação do Hugo Souza foi, meu irmão, um desastre. E para mim o Léo Jardim é mais goleiro do que o Hugo Souza do Corinthians. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, ajuda demais aqui no nosso conteúdo, essa divulgação de todos vocês, essa moral se inscrevendo, deixando seu like, clica também no botão de hypar porque ajuda demais. Tá tendo um vídeo por dia aqui no canal, pessoal, por quê? Porque não tem tanto conteúdo, não tem tantas informações, claro, surgindo informações eu trago aqui pra vocês, mas por agora quase não tá tendo informação nenhuma do Vasco da Gama, então trouxe esse vídeo aqui pra falar mais sobre o Ryan, né, pedir a opinião de vocês, mas fato é, o Ryan hoje tem tudo pra ser a maior venda da história do Vasco, né, e aí, cara, surgindo informações do Vasco eu trago pra vocês, mas por enquanto não tá tendo muitas informações do Vasco não, tá? Surgindo informações eu trago aqui pra vocês, obviamente, tá? Vocês sabem muito bem, Vasco vencendo, tem vídeo de reações, durante a semana tem aqueles vídeos de notícias do Vasco da Gama, enfim, aqui não falta vídeo, todo dia tem um vídeo pelo menos, como eu tô soltando esses últimos dias, né? Ontem saiu um vídeo pra vocês, hoje tá saindo mais um vídeo pra vocês. Por quê? Porque não tá tendo tanto conteúdo. Beleza? Tamo junto, saudações vascaínas, um abraço a todos, fiquem todos com Deus e como sempre, Vitória Vascão!